Entre 1809 e 1811 ocorreu a maioria das revoluções que conduziram à independência da América Latina. Outros acontecimentos também ocorreram ao longo desse bicentenário, em lugares diferentes, mas ao mesmo tempo. As ondas de revoltas, as revoluções... Ditaduras, democracias, governos populistas ou liberais, tudo aconteceu ao mesmo tempo na América Latina. É que apesar das diferenças de cada país, podemos contar a história da América Latina como se fosse a história de um só povo. Na América Latina, as paralelas se tocam. E até mesmo se cruzam uma vez ou outra. E a pergunta é, por que esses eventos ocorreram simultaneamente em toda a América Latina? Unidos pela história, as paralelas se cruzam. Há 200 anos, os países latino-americanos começaram a sonhar com a independência. Até então, não eram nem considerados países, eram colônias da Espanha e obedeciam a um rei que vivia longe, do outro lado do oceano. Enquanto isso, aqui na Europa, surgia a crença de que a maioria absoluta não era a única, nem a melhor forma de governo. O mesmo acontecia na América Latina. Eram as sementes da revolução que estavam crescendo. Sementes revolucionárias que germinaram ao mesmo tempo em toda a América Latina, graças a homens como Francisco de Miranda, Simão Bolívar, Mariano Moreno, Bernardo O'Higgins, José Maria Morelos e José de San Martín. Homens que lutaram pela criação de novas soberanias nacionais com um governo representativo. Os protagonistas das nossas revoluções eram intelectuais. Isso porque a nossa independência foi, acima de tudo, uma revolução intelectual. Era preciso mudar o modo de pensar de uma comunidade governada por um rei em uma organização republicana. E perceberam que isso só seria possível se fosse encarado a partir de uma perspectiva latino-americana. Em um país após o outro e em quase todos ao mesmo tempo, as lutas pela independência ganharam força, do México à Argentina. Tudo começou em 25 de maio de 1809 na Bolívia, depois em 10 de agosto no Equador, 8 meses mais tarde na Venezuela, no mês seguinte na Argentina e 2 meses depois na Colômbia, em 16 e 18 de setembro no México e no Chile, em 14 de maio de 1811 no Paraguai e em 5 de novembro em El Salvador. Com certeza, a eclosão da Revolução foi o que Karl Jasper chamou de um momento central da história. É verdade que houve uma espécie de vento comum de identidade entre os países. É como se houvesse um desejo de que, na verdade, um projeto de separar-se do tronco espanhol. Mas seus galhos, no entanto, ainda mantiveram a seiva do idioma e da cultura. Alguns anos depois das revoluções de 1810, vários países realizaram o sonho da liberdade e declararam independência. Nasciam novos países e novos emblemas que os identificavam como nações. Na América Latina começaram a surgir as identidades nacionais. Projetamos nossas bandeiras, escudos e símbolos, compusemos hinos e marchas, e todos juntos, indistintamente, por coincidência, exaltamos a soberania e juramos defendê-la com nossas vidas. Oh, glória inacessível! Oh, alegria imortal! Em sulcos de dores, o bem germina já. Que faltemos ao voto solene que a pátria ao eterno elevou. As letras dos hinos nacionais e hispano-americanos, a maioria tem datas muito específicas. E o contexto é um contexto guerreiro, um contexto militar, um contexto que celebra a coragem e que exalta a honra. Glória ao corajoso povo que o jugo lançou.
a lei respeitando a virtude e a honra. Corajosos dominicanos elegemos nosso canto com grande emoção. Ouvi, mortais, o grito sagrado. Liberdade, liberdade, liberdade. A ideia de morrer pela pátria é recorrente em praticamente todos os hinos da América Latina. Outra ideia que aparece repetidas vezes é a da soberania. E essa soberania tão defendida nunca foi alcançada, pelo menos não economicamente. Nossas independências nasceram junto com a dívida externa. Foram gêmeas siamesas, a dívida externa e a independência. Então nós nascemos enforcados. Muitos dos heróis que nos fundaram também nos fundiram. E em todo caso nos hipotecaram eternamente ao Banco Britânico e ao que era, o mundo que nascia no século XIX e que de algum modo ainda está vivo. A Grã-Bretanha reconheceu as independências e em troca estabeleceu duas coisas. Previu várias coisas, mas especialmente duas. Uma delas era que houvesse um tratado bilateral, não o livre comércio, mas o comércio bilateral. O comércio entre as repúblicas nascentes e a Grã-Bretanha. E a outra era que a Grã-Bretanha faria empréstimos a juros elevados em troca de quê? Em troca de explorar os recursos naturais e de aproveitar os recursos produtivos. Os novos países latino-americanos negociaram empréstimos com os bancos britânicos e 15 anos após as primeiras lutas pela independência, a maioria das novas repúblicas possuía uma dívida externa. Em poucos anos, os países latino-americanos estavam mergulhados em uma grave crise financeira. Em abril de 1826, o Peru suspendeu o pagamento da dívida externa e alguns meses depois foi a vez da Colômbia. Em meados de 1828, com exceção do Brasil, todos os países latino-americanos suspenderam o pagamento de suas dívidas e nenhum banco londrino aceitava fazer negócios com eles. Dívida externa, século XIX. Privatizações, século XX. Quase 200 anos depois, a crise continuava, mas agora os bancos e outras instituições queriam fazer negócios. Na década de 90, as reformas neoliberais impuseram um pacote de medidas para toda a região. Essas medidas propunham a implementação de uma maior disciplina fiscal, a manutenção de uma taxa de câmbio competitiva, liberando as taxas de juros e privatizando as empresas estatais. As primeiras áreas a serem privatizadas foram as telecomunicações, a energia elétrica e as linhas aéreas, seguidas da infraestrutura rodoviária, portuária e aérea, da água potável e do correio. Em alguns casos, se estendeu a recursos naturais não renováveis como o petróleo, e também aos bancos. Em 1999, os bancos estrangeiros controlavam 25% dos ativos do setor financeiro na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela. Embora tenham sido inicialmente apresentadas como uma promessa de desenvolvimento, as políticas neoliberais tiveram suas consequências. A América Latina respondeu, em termos gerais, a uma esfera de governo que marcou o período dos anos 90, a década de 90 essencialmente, que eram governos muito parecidos, quase uniformes. Era difícil até mesmo identificar os nomes dos presidentes de cada país, porque suas políticas eram muito semelhantes, marcadas principalmente pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial. A era do neoliberalismo, que desembarcou na América Latina de uma forma muito forte, teve uma grande reviravolta a partir dos efeitos sociais, que eram políticas muito restritivas, políticas que faziam predominar a eficácia, por assim dizer, nos números. E é claro que havia bons relatórios a serem entregues ao Fundo Monetário Internacional, mas havia relatórios ruins no âmbito social. O custo social das reformas foi sentido em todos os países dentro da órbita do neoliberalismo. Os presidentes Salinas de Gortari no México, Collor de Mello no Brasil,
Carlos Menem na Argentina, Fujimori no Peru e Andrés Pérez na Venezuela, entre outros, seguiram políticas de privatização mal aplicada em muitos casos e repletas de casos de corrupção. A ideia era que as pessoas ganhassem pouco por um longo tempo, isso é o capitalismo, e que fossem poupando. Aqui é o inverso, há uma pequena quantidade de pessoas que ganham muitíssimo por um curto período, e isso é o contrário do capitalismo. E por isso se fala em capitalismo selvagem, ou se quiserem, neoliberalismo. Eu acho que as privatizações eram, de certo modo, necessárias, mas foram mal implementadas, sem ordem, sem coordenação e, acima de tudo, sem transparência e clareza. O que acabou provocando seu descrédito. A própria palavra privatização parecia e continua parecendo algo muito negativo. Unidos pela história. Acho que o que nos une como latino-americanos são as mulheres bonitas. Todas as nossas mulheres são muito lindas. E o que nos une também é a experiência humana mais bruta. Nos países latino-americanos não é tão refinada. Nós somos países que compartilhamos de contradições e paradoxos muito fortes. Unidos pela história. O melhor de... Unidos pela história. Depois do triunfo da Revolução Cubana e do fracasso da intervenção americana na Baía dos Porcos, milhares de jovens de diferentes países latino-americanos, ao mesmo tempo, começaram a acreditar no sentido das armas. O surgimento de movimentos guerrilheiros na América Latina nos anos 60 está diretamente relacionado à presença simultânea de governos militares em quase todos os países da região. Esses governos aderiram à doutrina da segurança nacional, um plano dos Estados Unidos para acabar com a presença comunista no continente. Entre 1962 e 1963, houve 6 golpes militares na América Latina. Na Argentina e no Peru em 1962, Guatemala, Equador, República Dominicana e Honduras em 1963. Seguidos do golpe militar no Brasil de 1964 e novamente na Argentina em 1966 e no Peru em 1968. Até o final desse ano, os militares controlavam a Bolívia e o Equador. O governo do México estava nas mãos de um ramo do PRI, enquanto a Argentina, Brasil, Peru, Paraguai e quase todos os países da América Central enfrentavam ditaduras. Eu acho que a erupção dos movimentos de guerrilha na América Latina foi dada, primeiro, pela avaliação das condições existentes em todo o continente. Os discursos que prevaleciam eram os de subdesenvolvimento, os da dependência, os da dominação imperialista e etc. E para todos eles parecia que a saída natural era a rebelião armada. Era como se dentro de um desenvolvimento natural dos processos democráticos, processos participativos ou populistas, não pudesse haver outra saída. Com o triunfo da Revolução Cubana, a intervenção americana na região foi redobrada, com o apoio a programas militares destinados especificamente ao combate das guerrilhas insurgentes do continente. Era a Escola das Américas. O Plano Cóndor, que fora coordenado na década de 70 pelas ditaduras da Argentina, Chile, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia, tornava as fronteiras nacionais permeáveis para perseguirem os opositores das ditaduras. O suporte ideológico desse plano estabelecia que as forças de segurança tinham um novo papel. Além de garantir a segurança nacional, precisavam acabar com o comunismo. Da hipótese de inimigo externo, se passava ao inimigo interno. Essa ideia é posterior à Guerra Fria. Até então, os inimigos eram russos ou chineses ou outros. Mas no momento, os inimigos eram os terroristas. E então eles achavam que tinham que encontrar um modo distinto de combatê-los, usando técnicas também distintas para dissuadir, como infiltração e tortura, coisas que não eram utilizadas na guerra tradicional. E muitos deles vinham da guerra colonialista, como a Guerra da Argélia. Criaram uma organização clandestina, desarmada como a minha, que em grande parte implicava na criação de uma linguagem contra as diretrizes do Plano Cóndor. E à medida que entendíamos como os militares agiam e quais eram os padrões de repressão,
Podíamos desenvolver uma contrapartida, onde havia certas coisas que não podíamos fazer. Não podíamos chegar 2 minutos atrasados para um compromisso, não podíamos fazer uma reunião por mais de 7 minutos, os telefones eram totalmente proibidos, lidar com o mínimo de informação possível, não anotar nada, nem uma agenda de telefone. E eu posso afirmar que seguir rigorosamente essas normas de conduta salvava a vida de muitas pessoas e permitia uma certa atividade política. Plano Cóndor, muralismo mexicano. Nós, latino-americanos, compartilhamos durante esses anos as formas de opressão, mas também as formas de nos expressar, que foi através da arte. Eu acho que há um vínculo entre a arte, ou digamos a criatividade, e a consciência. E isso faz com que muitas vezes, quando as pessoas saem para protestar ou expressar suas ideias, porque há muitas pessoas do mundo do teatro, do mundo da arte, isso faz com que coisas interessantes aconteçam nas ruas e nas praças, por exemplo. Houve muitas coisas que são como apresentações ou performances. É incrível a originalidade que os povos realmente têm para expressar suas formas de protesto, mas é que eu acho que é muito mais incrível a originalidade da liderança política para se evadir, digamos assim, desses protestos. Quando Augusto Pinochet assumiu o poder no Chile em 1973, as mulheres começaram a tecer tapetes feitos com pedaços de tecido brilhante, com cobre, lã, couro e até mesmo seus próprios cabelos, que narram cenas da vida cotidiana e que serviram para contar ao mundo o que se passava no Chile. A arte recontava a política. Na América Latina, a arte e política sempre foram duas coisas indissociáveis. Aqui no México, os muralistas Davi Alfaro Siqueiros, Diego Rivera e José Clemente Orozco pintaram a Revolução Mexicana de 1910 nas paredes da Cidade do México. Naqueles anos, a paixão era muito grande. Fazia pouco tempo que tinha acontecido a Revolução Russa, em 1917, e nos anos 22, 21, e no México havia um grande educador e filósofo que foi José de Vasconcelos. E ele teve visão suficiente para convidar Rivera para pintar também. E eu acho que isso é o antecessor dos grafites de hoje em dia, não é? Os grafites bonitos. Aquelas coisas que vemos nas ruas e pensamos, obrigada por compartilhar isso comigo. E isso é muito especial. A filosofia do muralismo é democratizar a arte, levá-la ao povo e mostrar todos os princípios da Revolução Mexicana, fazê-los viver e explicá-los. Por isso, vemos que pela primeira vez na pintura mural de todos os tempos, aparecem o trabalhador e o proletariado como herói do mural. Heróis do mural. Os trabalhadores e proletariados se transformaram nos protagonistas e destinatários desta arte, como Quinquela Martín, na Argentina, e os muralistas mexicanos, que também eram membros proeminentes do Partido Comunista, viram sua arte como uma ferramenta para educar as massas. Comunismo. Populismo. Embora o comunismo surgisse na América Latina, a crise financeira e o crash de 29 mudaram o curso dos acontecimentos. Quando as consequências da crise financeira começaram a ser sentidas, o comunismo deixou de ter lugar. E surgiu um espaço vazio que os governos populistas não deixaram de aproveitar. Há um populismo de extrema-direita, como no caso de Hitler e Mussolini. E há o populismo dos países democráticos,
ou seja, mais aberto ou mais liberal, para usar essa palavra tão em voga, como no caso de Roosevelt, nos Estados Unidos. E há também movimentos democráticos que têm um toque de populismo, como de Betancourt, na Venezuela. Repare só, isso é uma coisa bem interessante, muito importante e que causa muita confusão, que é a linha extremamente fina, extremamente pequena, o fio da navalha entre a democracia e o populismo. São as mesmas coisas que vêm do mesmo lugar, do mesmo útero, mas uma é a deformação da outra. E o mais importante, o populismo tem algo que distingue das tendências democráticas, que é o paternalismo. Ou seja, a busca por um chefe, a busca de um líder que, por conseguinte, na América Latina, geralmente Cárdenas, Vargas e Perón são militares que supostamente são homens fortes, etc, etc. Sob a forma do governo de Lázaro Cárdenas no México, do peronismo na Argentina, da Frente Popular no Chile, do varguismo no Brasil e do nacionalismo revolucionário de Paz Extensoro na Bolívia. O populismo surgiu quase que simultaneamente nesses países. Os governos populistas facilitaram o acesso dos trabalhadores ao consumo e melhoraram suas condições de vida, estabelecendo um antes e um depois na história das reivindicações dos movimentos populares. Na primeira década do século XX, México, Peru e Argentina foram os pioneiros na tarefa de incluir os direitos sociais e ações trabalhistas em sua legislação. Com as leis, esses países estabeleceram limites à exploração do trabalho, reconheceram o direito ao descanso no domingo e regulamentaram o emprego de mulheres e crianças. Essas primeiras medidas foram um ponto de partida importantíssimo para o reconhecimento dos direitos dos trabalhadores. Cidade do México. Machu Picchu, Peru. No início do século XX começou a se falar dos direitos dos homens que representavam a força de trabalho. Essa força que, 400 anos atrás, durante o período da conquista espanhola, era representada pelos índios e negros. As condições de trabalho nas minas de Potosí eram absolutamente prejudiciais para a população indígena. Eles passavam dias inteiros nos túneis com pouca comida e poucos recursos. E as condições eram desastrosas porque se buscava a maior produção de prata no menor tempo possível. Não importava o benefício do povo, os direitos trabalhistas, ninguém se preocupava com isso. As principais remessas que chegavam em Castela, ou que eram enviadas a Castela, pois algumas ficavam pelo caminho, eram o produto do trabalho nas minas de Potosí. Especialmente quando se descobriu a mina de Huancavelica, que é uma mina de mercúrio, e se realizou então o casamento mais bem sucedido do mundo entre a prata de Potosí e o mercúrio de Huancavelica. Isso, junto ao trabalho indígena, implicava em muito dinheiro para os conquistadores espanhóis. Em Potosí, como em outras minas da América, as condições desumanas de trabalho dificultaram a sobrevivência das comunidades indígenas. A taxa de mortalidade crescente entre os índios impôs aos conquistadores a necessidade de substituir a mão de obra aborígene pelos escravos. Desde meados do século XVI até o final do século XIX, entre 9 e 12 milhões de africanos desembarcaram na América Latina. Estima-se que para cada africano que chegava vivo, 5 morriam de fome, desidratação, suicídios ou punições diversas. A praga da escravidão cobrava suas vítimas. A praga da escravidão era hereditária, provinha da conquista europeia, como também vinha da conquista europeia a ideia de que existem raças inferiores e raças superiores. O racismo, na realidade, se projetou em escala global junto com a Organização do Mercado Mundial, que precisava de braços para as plantações nos países tropicais.
E no norte também, nas plantações de algodão, trabalho escravo, mão de obra gratuita para as plantações. E isso requeria álibis ideológicos e religiosos. Para ser tratado como uma coisa, eu tenho que ter certeza que o outro é uma coisa. Se o outro me provar que não é uma coisa, mas uma pessoa, ele vai ter direitos e vai exigi-los. Desde a descoberta até o ano de 1542, os índios eram considerados pela igreja não como pessoas, mas como alguém que não tinha alma e, portanto, suscetíveis à escravização e também não suscetíveis à evangelização. Em 400 anos, o comércio de escravos provocou na África uma sangria de mais de 40 milhões de pessoas. E na Europa, sua extraordinária expansão econômica e industrial. Para os europeus, a conquista foi um negócio sem contradições. Unidos pela história. Nós, os latinos, nós temos um saborzinho muito especial. E esse tempero tão especial falta em várias partes do mundo. Então, essa mistura de sabor, de fogo, é um fogo que nós, os latinos, temos. Somos muito quentes, somos bem diferentes. Unidos pela história. Unidos pela história. Os conquistadores dominaram os índios pelas armas. Mas para concluir a conquista militar, eles precisavam pacificá-los, convertê-los à religião católica e depois conquistá-los espiritualmente, para eliminar suas antigas crenças. Primeiro chegaram, e sem que os monges falassem náhuatl e sem que os índios falassem o espanhol, houve batismos, um pouco à direita e à esquerda, convertendo-se assim os primeiros índios em Tlaxcala e no México. Mas logo perceberam que era apenas água em suas cabeças e que não passava disso. É verdade que os conquistadores espanhóis saquearam os templos existentes em várias cidades e outros locais. Em Cusco saquearam o Coricancha, as estátuas foram retiradas, removeram os frisos de ouro que existiam em seus diferentes espaços e distintos recintos. O famoso templo Inca de Coricancha hoje é a igreja de Santo Domingo e até agora pode ser visto no próprio lugar como se construiu uma igreja sobre um templo pré-hispânico como sinal de apropriação do passado e para identificar que havia um novo futuro, uma nova história local. Várias ordens monásticas se dedicaram a banir a idolatria local. Os índios precisaram derrubar seus templos para que fossem erguidas igrejas em seus lugares. No entanto, havia uma forma sutil de resistência. Os missionários impuseram sua religião e seu Deus, mas os índios a adaptaram. Evangelização. Virgem de Guadalupe. A Virgem de Guadalupe representa em todo o seu esplendor o sincretismo religioso. E isso é realmente muito curioso porque na Basílica de Guadalupe foi permitida a entrada dos índios e eles inclusive realizam suas danças rituais dentro da igreja. Basílica de Santa Maria de Guadalupe, Cidade do México. A imagem da Virgem de Guadalupe, se prestarmos atenção, é uma bela imagem de uma menina indígena bonita com um rosto doce, sofrido, e também aparece com uma fita preta e em seu ventre Jesus Cristo. O mexicano ama a Virgem de Guadalupe. Ele reza com uma devoção extraordinária. A verdade é que a história é linda. Virgem de Guadalupe.
Evangelização pacífica. Muitos religiosos chegaram a uma forma pedagógica para se fazer entender, em função dos exemplos, dos mitos e deuses que as comunidades indígenas tinham naquele momento. E nesse sincretismo, viram uma forma muito mais eficaz para alcançar a fé que tentavam impingir do que o sistema de repressão e castigo. Com música e peças de teatro, os dominicanos evangelizaram os índios, de Chiapas a São Salvador. E no fim das apresentações, comiam todos juntos. As encarregadas de cozinhar e servir a comida eram as índias. E nessa troca, produto da evangelização pacífica, os frades também aprenderam. As vasilhas de metal eram caras e escassas, e os dominicanos aprenderam a cozinhar em utensílios de barro, onde preparavam cozidos deliciosos com alimentos europeus e americanos. Evangelização pacífica. Panelaço. Nas panelas dos conventos dominicanos foi cozida a união amigável de duas culturas. Muitos anos depois, na América Latina, outras panelas voltariam ao cenário, marcando um fenômeno e um momento na história da América Latina. Paneladas, batendo panelas, panelaço. Soam diferentes, mas significam a mesma coisa: o costume de bater panelas para protestar. As panelas soaram pela primeira vez no Chile contra a visita de Fidel Castro e mais uma vez contra o golpe de Augusto Pinochet. Soaram no Uruguai quando o povo exigiu o retorno da democracia e quando toda a América Latina reclamou das reformas neoliberais e suas consequências. Na Argentina, quando a classe média exigiu a devolução de seus depósitos confiscados. Soaram na Bolívia e um presidente precisou entregar o cargo. A favor e contra as chaves da Venezuela, com as donas de casa no Paraguai, que protestavam contra o governo e os políticos corruptos. E também no Equador, quando o presidente Lúcio Gutiérrez foi deposto pela força dos panelaços. Os panelaços na América Latina acabam sendo menosprezados pelos historiadores e cientistas políticos, porque é a classe média que se pronuncia. Os panelaços são identificados pelas pessoas, homens e mulheres, que são afetados por crises econômicas ou governos autoritários e que chegam a um limite e usam essa forma de expressão, como o próprio nome sugere, para fazer barulho com utensílios de cozinha como uma forma de manifestação. Digo que são de algum modo menosprezados pelos cientistas políticos e historiadores porque não são os grandes feitos dos índios ou camponeses ou trabalhadores, ou seja, daqueles que, sem dúvida, formam a história de um país. O panelaço foi uma modalidade bem inventiva e que também está ligada a algo que é muito latino-americano, que é o barulho, que é o ruído. Às vezes sentimos, pelo menos os venezuelanos, que o silêncio é assustador, que a experiência do silêncio é intimidadora, que sempre temos que estar cantando, gritando, pulando, batendo palmas, fazendo algum barulho. E o panelaço representa bem isso tudo. Todos em casa fazem barulho para mostrar sua grande discordância ou indignação. Em 2008, com a crise financeira mundial, a América Latina exportou a modalidade panelaço para lugares bem distantes, como a Islândia. O nosso continente exporta o panelaço, o bater panelas ou a panelada, que são 3 formas de dizer protesto no estilo latino-americano. Unidos pela história. Eu acho que os latino-americanos ainda estão se conhecendo. Começamos a nos olhar para nos reconhecer como irmãos e irmãs. Temos uma identidade continental. É um mosaico de uma grande diversidade e de uma riqueza cultural. E eu acho que é isso que temos em comum. Unidos pela história. Unidos pela história.
O impacto da descoberta da América na Europa foi impressionante. A economia, a cultura, a geografia, as ciências naturais e, acima de tudo, a visão de mundo se transformaram. A ideia de 3 continentes ligados à Trindade Católica foi abalada, com o surgimento de um 4º continente, cujos povos também eram acusados de idólatras. Há uma parte que me faz dar muita risada, podemos dizer. Na música El Costo a la Vida, numa parte que eu digo que nós somos um buraco entre mar e céu 500 anos depois, uma raça ardente, negra, branca, indígena, mas quem descobriu quem? Não sabemos se fomos nós que os descobrimos ou se eles nos descobriram. Bem, ainda nos falta compreender a imagem que no mundo indígena foi formada daqueles espanhóis que chegaram, como diziam as crônicas em seus livros, em casas flutuantes, com cães enormes, que eram os cavalos. Eles eram mesmo seres de outro mundo. Eu nem imagino a cara de um índio peruano ao ver o primeiro porco, sabe? Ou ao ver o primeiro cordeiro, a primeira vaca, não é? E tudo aquilo que serviu para construir esse maravilhoso universo de coisas que nós construímos. Eu nem imagino a cara de um espanhol quando deu uma mordida em uma batata crua, não é? Sem entender como se podia comer aquilo naquela época, sabe? Todos andavam nus, como suas mães os pariram. E as mulheres também, embora não tenha visto mais do que uma menina doente. E todos os que vi eram jovens, nenhum com mais de 30 anos. Muito bem feitos, de corpos bem formados e rostos muito bonitos, com cabelos grossos, quase como as crinas dos cavalos, e curtos. Usavam o cabelo acima das sobrancelhas, exceto alguns outros que o usavam comprido, sem jamais cortar. Eles não carregavam armas, nem as conheciam, porque lhes mostrei espadas, e as pegaram pela lâmina e se cortaram devido à ignorância. Eles não possuem ferro. Três décadas depois, as crônicas de Cortés insistem no caráter amigável dos nativos. Ele escreveu: "Nunca tinham visto pessoas como nós." A princípio, a chegada dos espanhóis foi um milagre para os índios, a concretização das profecias. Quando Montezuma os recebeu, disse: "Bem-vindos, senhores, podem tomar posse do seu reino." Porque os índios, eles estavam convencidos que existiam ciclos no cosmo, de que havia ciclos que eram verdadeiros e que, então, a cada 52 anos acontecia determinada coisa e a cada tantos dias acontecia aquilo, que havia toda uma ordem cosmogônica que representava muitas coisas para eles. Então estavam convencidos de que seu tempo acabara e que o senhor Quetzalcoatl chegava e que tinha de entregar o reino. No princípio foi uma maravilha. Depois, a dominação e a rebelião. Da rebelião, a revolução. E as lutas pela independência. Encontros, desencontros. Fomos inimigos, fomos aliados e firmamos a paz. As guerras entre os países sul-americanos não foram muitas, mas deixaram marcas profundas que agora começam a cicatrizar, graças ao predomínio de acordos como a Unasul, o Mercosul e outros. O confronto entre Peru, Bolívia e Chile na chamada Guerra do Pacífico, entre 1879 e 1884, foi um dos mais violentos e lembrados. O Chile foi o vencedor e, como consequência, a Bolívia perdeu todos os acessos ao Oceano Pacífico. Por sua vez, essa foi a causa da guerra entre Bolívia e Paraguai, conhecida como a Guerra do Chaco, onde morreram cerca de 100 mil soldados. A guerra mais brutal que houve entre países irmãos. Também no Paraguai houve a Guerra da Tríplice Aliança, assim chamada pelo acordo entre Argentina, Uruguai e Brasil para enfrentar o Paraguai de Solano Lopes. A guerra custou aos paraguaios a morte de quase todos os seus homens. Houve outras guerras, como o conflito entre Peru e Equador em 1941 e os choques sucessivos das décadas seguintes, assim como o confronto entre Argentina e Grã-Bretanha pelas Ilhas Malvinas, a única que envolvia um país de outro continente.
200 anos após nossa independência, os projetos de integração latino-americana procuram evitar conflitos entre países e atingir um maior desenvolvimento na região. Tendo em vista esse objetivo, os presidentes sul-americanos se reuniram para criar a União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL, o primeiro passo de um projeto ambicioso que ultrapassa os acordos regionais. Nossa solução até agora foi tratar de buscar quebra-galhos regionais. Para mim, os quebra-galhos regionais são importantes em um dado momento, mas são quebra-galhos. Ou seja, não alcançam o Mercosul, não alcançam a ALCA, não alcançam o Pacto Andino. Quando se fala de unidade política sul-americana, temos que falar em toda a América Latina e não apenas nas regiões. E unir-se é muito complicado, mas é uma tarefa muito bonita que temos pela frente, fecunda e bela. Porque precisamos nos unir sem negar a nossa diversidade. O melhor do mundo está na quantidade de outros mundos que ele contém. E a região mais diversificada do mundo, e acho que a mais fecunda de todas, é a América Latina, porque aqui se reúnem todas as cores, todos os cheiros, todas as dores da humanidade. Apesar de tudo isso que aparentemente é uma confusão sem esperança, nós conservamos a felicidade a todo custo. E é isso que nós temos que preservar, não podemos deixar que roubem o sorriso. E então, sempre que há um festival de cinema em algum lugar da América Latina, temos que estar lá para aplaudir o teatro, a dança. Sempre que há um campeonato, como a Libertadores, sempre que há uma Taça América, essas são as nossas festas. São os momentos em que dizemos a todos que nos governam que estamos nos divertindo apesar do mau trabalho que fazem. Hoje a história tem que ser de unidade. A história tem que ser de unidade. Eu não acredito nas coisas que nos unem e não nas coisas que nos separam. Unidos pela história. Há 200 anos, os países latino-americanos conquistaram sua independência pela força das revoluções. Queriam ser soberanos, mas possuíam uma dívida externa. E ainda era assim no século XX, quando os governos optaram pela privatização, em oposição à ideologia dos anos 60, quando apareceram os movimentos de guerrilhas, combatidos pelos governos militares que orquestraram o Plano Condor. E a arte foi uma forma de resistência, como aconteceu com os muralistas mexicanos, todos membros do Partido Comunista, que perdeu influência e deu lugar aos governos populistas, que reivindicaram os direitos dos trabalhadores que foram negados em 500 anos de mão de obra negra e indígena. Índios que foram evangelizados pelos conquistadores, mas que resistiram, levando a um sincretismo que unificou as religiões e os costumes, como o uso de panelas de barro semelhantes às de metal, que séculos mais tarde foram usadas como uma forma de protesto que causou muito impacto, embora não tanto quanto a descoberta da América, que por sua vez levou à rebelião dos nativos e depois às revoluções, às lutas pela independência e finalmente às guerras entre nações, que agora investem em projetos de integração, recordando o sonho da independência de 200 anos antes. Unidos pela história. E hoje estamos mais perto do sonho de San Martín e Bolívar, de uma América Latina unida como um único país. Acima das nossas rivalidades e diferenças, chegamos a acordos que desafiam a matemática. Porque na América Latina as paralelas se cruzam. A independência é um caminho que começamos a percorrer juntos há 200 anos. E que continuamos a percorrer estabelecendo laços que nos unem sem perder as diferenças que nos enriquecem. Porque é nas diferenças e nas semelhanças que estamos intimamente unidos pela história.